Eu digo o seguinte, para você ser bem sucedido na vida, você tem que aprender a sonhar de noite e trabalhar de dia. Se você trabalhar só não resolve, olha o operário de fábrica. Se você sonhar só não resolve, olha o hippie na rua. Todo indivíduo bem sucedido na vida, ele tem que, por natureza, ser competitivo. Porque a sociedade exige uma competição. Isso faz parte da natureza. Você tem que entender a lei do ganhar, a lei do gastar, a lei do economizar e a lei do investir, que são leis universais. Funcionam em São Paulo, Tóquio, Nova York, em qualquer lugar. Você também tem que aprender a comunicar com você mesmo, que você há de convir que você começou a assistir aí e tem uma conversa aí dentro da sua cabeça. Está perguntando que conversa? Essa que está perguntando que conversa. À medida que eu vou falando aqui, você vai criando um diálogo interno. E esse diálogo interno lhe acompanha o tempo todo. Eu pergunto para você, você tem um amigo ou um crítico que você carrega dentro da cabeça? Porque tem gente que tem um crítico, ele está sempre criticando ele mesmo. E agora, se você tiver uma voz amiga que vai te estimular, faz toda a diferença. Se eu pudesse aumentar essa voz que tem na minha cabeça, eu estaria elogiando a mim mesmo, eu estaria criticando a mim mesmo. Qual a relação que você tem com essa voz? E isso, às vezes, a pessoa está notando pela primeira vez. Ela está tão no automático, um peixe que nunca saiu da água, ele não sabe que ele vive na água. Ele só vai saber que ele vive na água se alguém tirá-lo da água. Uma pessoa que está acostumada com self-talk negativo, um diálogo interno negativo, a vida inteira, essa pessoa não está consciente que ela tem esse diálogo interno negativo. E é uma descoberta. No momento que você tem uma tecla no computador que diz cancela. Na hora que vem um diálogo interno negativo, você cancela e substitui aquilo por um positivo. Do mesmo modo que você aprende física, que você aprende química, que você aprende biologia, você pode aprender a ser bem-sucedido na vida. Não é ter sucesso, não. É ser bem-sucedido. É diferente. Eu posso ter um cantor que tem sucesso como cantor, mas você vai ver a vida dele pessoal, tá uma bagunça. Eu posso ter um jogador de futebol que joga muito bem, que é bem-sucedido no futebol, que tem sucesso no futebol. Quando eu falo bem-sucedido, é o completo, entendeu? É o somatório da ópera, entendeu? Então, para você ser bem-sucedido na vida, você precisa de 6 ingredientes. Do mesmo modo que você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovo, apesar de cada um desses ingredientes ser necessário, porém não suficiente, a mesma coisa acontece com ser bem-sucedido. Eu preciso de uma boa autoestima e eu tenho uma ótima notícia para você. A sua autoimagem, ela não é construída de cimento, ela não é construída de aço, ela é construída de linguagem. Segundo, é a sua habilidade de se comunicar. Terceiro, é a sua habilidade em estabelecer metas, em saber transformar os seus sonhos em metas e metas em realidade. O outro ingrediente importante é a atitude. A sua atitude vai determinar a sua altitude na vida. A dedicação ao trabalho. O único lugar que eu conheço que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Sucesso é com S, trabalho é com T. Mas, por outro lado, trabalhar só também não resolve. E o último ingrediente, que às vezes a pessoa tem dificuldade em entender, é você ter ambição. Ambição no bom sentido. É o que o japonês chama de Kaizen, melhora contínua. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. K-A-I-Z-E-N. Kaizen, melhora contínua. Então, a ambição que eu digo aqui é uma ambição saudável. É uma ambição de fazer o hoje melhor do que ontem, o amanhã melhor do que hoje. Isso você vai passo a passo construindo. Quando você coloca esses 6 ingredientes da receita e você dá uma pitadinha do que diferencia o profissional do amador, que é paciência e persistência, o amanhecer só vem depois da noite toda ter passado, esse sucesso imediato da noite para o dia não existe, isso é uma ilusão. O seu cérebro tem 10 bilhões de neurônios, 100 trilhões de conexões nervosas, e você recebe esse cérebro, que é a coisa mais sofisticada que tem no planeta, e não vem com manual, como que liga, como que desliga, como que funciona. Então a minha função é mostrar como que você, através da neurolinguística e outras técnicas, como que você consegue usar o seu cérebro de uma forma melhor. Escolhas fundamentais, porque geralmente as pessoas fazem escolhas em consequência do que a sociedade pensa, e não do que aquilo realmente eles querem. Então a pessoa diz assim, eu vou escolher isso. Por quê? Porque isso é possível. E a pessoa, enfim, raramente se encontra uma pessoa que escolhe, entre parênteses, o impossível. Ela sempre escolhe alguma coisa dentro de uma norma aceita pela sociedade e possível para ela dentro da crença. Que tudo que acontece no seu universo físico, primeiro aconteceu na sua mente. Se você se limita na sua mente, você se limita na sua vida. No seu campo de ação. Você nunca deixou de fazer nada na vida porque o seu braço doeu, porque sua perna doeu, porque o seu tórax estava doendo. Você deixou de fazer alguma coisa na sua vida porque alguma coisa aconteceu aqui dentro. E você então mudou a sua personalidade.
perspectiva. Tem a ver com sistematização, tem a ver com entender como que o cérebro funciona, tem a ver com entender que o cérebro é multidimensional, você não tem só um tipo de cérebro, você tem na realidade 4 cérebros dentro da sua cabeça. Você tem o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, tem propriedades totalmente diferentes. E quais são? Qual é do hemisfério esquerdo e a do direito? Então o hemisfério esquerdo, ele é racional, ele é objetivo, ele é matemático, ele tem linguagem, ele cuida de tempo. O hemisfério direito, ele é holístico, ele é global, ele é poético, ele é musical, ele vê o todo, ele vê a floresta, mas não consegue ver a árvore. O hemisfério esquerdo, ele está vendo a árvore, é ele não o pragmático e o sonhador. Isso, exatamente, okay. Exatamente. É o pragmático e o sonhador. Daí que vem meu livro, Pés no Chão, Cabeça nas Estrelas. O pés no chão é o hemisfério esquerdo, o cabeça nas estrelas é o hemisfério direito. Eu digo o seguinte, para você ser bem sucedido na vida, você tem que aprender a sonhar de noite e trabalhar de dia. Se você trabalhar só não resolve, olha o operário de fábrica. Se você sonhar só não resolve, olha o hippie na rua. Eu sempre tirei primeiro lugar na minha sala, sempre fui primeiro aluno de turma. O único concurso que eu entrei até hoje, não fui em primeiro lugar, foi vestibular, onde eu passei em segundo. Fiz o curso médico todo em primeiro lugar. Saí de Juiz de Fora, fui para o Rio de Janeiro, tinham 100 candidatos, 5 vagas para o mestrado. Do Brasil inteiro eu tirei o primeiro lugar. Então isso aí era uma característica do Laí Ribeiro. Só que depois que eu comecei a estudar profundamente os aspectos intelectuais do cérebro, eu percebi que este know-how pode ser transferido de um cérebro para outro. É como se fosse um software. Eu posso pegar esse software meu e transferir para o seu cérebro, ou vice-versa. Botar o seu programa na cabeça de outro. É. Agora, você acha que o Laí Ribeiro usa mais do que os 10% que se usa normalmente? Não se usa nem 5% da capacidade mental. Eu acredito que eu use mais do que a média. Agora, se você me perguntar, e claro, tem muito ainda para aprender. O segredo é você ter a flexibilidade de rodar a sua linha de tempo, que nós chamamos. Você tem no cérebro uma linha que você sabe que ontem é ontem, hoje é hoje, amanhã ainda não chegou. Se eu perguntar para você, você escovou os dentes ontem? Você diz, escovei. Você escovou hoje? Escovei. Você já escovou amanhã? Você diz, não. Aí se eu lhe perguntar, como é que você sabe que ontem é ontem? E que hoje é hoje e que amanhã ainda não chegou? Você vai responder para mim, eu sei porque sei. Então todo o processo do Zen budismo, onde se aprende que a vida está no aqui e agora, só existe o agora, você nunca acordou amanhã, você sempre acorda hoje, e é sempre agora. Esse é sempre agora é quando você está in time. E quando você consegue avaliar o seu passado, ver o seu presente e criar o seu futuro, você está no through time. Então o indivíduo que tem a habilidade de trabalhar com a linha de tempo through time e in time é um indivíduo que tem um jogo de cintura, é um indivíduo que tem a flexibilidade, ao mesmo tempo ser organizado, ser bem sucedido, chega em casa, ele roda a linha do tempo, ele coloca in time e ele se torna. E ele relaxa. Ele relaxa. Tudo tem a sua hora, tudo tem seu timing. Roma não foi construída num dia. O amanhecer não vem, só vem depois da noite toda ter passado. Tudo tinha a sua hora, tudo tem o seu momento. O sucesso, na minha definição, não sei se você conseguiu ler meu livro, sucesso, na minha definição, significa conseguir alcançar o que você quer. Você que pode ser um pai de família carinhoso, todo indivíduo bem-sucedido na vida, ele tem que, por natureza, ser competitivo, porque a sociedade exige uma competição. Isso faz parte da natureza, sou sim. O único valor que dinheiro tem é que o dinheiro lhe permite fazer coisa que dinheiro não compra. Você pega e vai para Paris. Você compra passagem, você está em um hotel de 5 estrelas. Não significa que você vai ter um bom tempo em Paris. Pode ser que você vá lá e você... Não role nada. Você detesta. Então o dinheiro não compra satisfação. O dinheiro lhe permitiu ir a Paris. Não necessariamente lhe permite aproveitar a viagem. Então o único valor que o dinheiro tem no mundo é que o dinheiro lhe permite fazer coisa que o dinheiro não compra. Um modo de você se tornar espiritual é você ter dinheiro. Porque enquanto você não conseguir pagar as suas contas no fim do mês, dinheiro é importante para você. Quer você queira, quer você não queira, dinheiro é importante para você. Se você não consegue pagar as contas no fim do mês. Se você não tem problema financeiro na sua vida, você vai se preocupar com coisas mais importantes. Você tem medo de ficar pobre? Não, pobreza é um estado de espírito. Falta de dinheiro é uma questão temporária. Pobreza é um estado de espírito. Eu não posso ensinar prosperidade, Bruna, se eu não sou próspero. Então você pode, o indivíduo próspero, você pode tomar de tudo. Existem casos de pessoas, judeus, que chegaram em New York, no Kennedy Airport, depois da guerra, com a malinha na mão e a roupa do corpo. 5 anos depois eram milionários de novo. Porque eles eram milionários no país de origem e eles eram prósperos. Então eles ganham de novo. Não tem isso jeito. Também você acha que faz parte, quer dizer, segundo seus livros, isso faz parte de uma proposta de vida, né? É um sistema de crença. Então você, para ganhar dinheiro na vida, você tem que entender a roda da abundância. Você encontra gente brilhante em matemática e não sabe nada de química, ou vice-versa. Você encontra gente brilhante em matemática, em português, não sabe nada de como ganhar dinheiro. É uma tecnologia. Você tem que entender a lei do ganhar, a lei do gastar, a lei do economizar e a lei do investir, que são leis universais. Funcionam em São Paulo, Tóquio, Nova York, em qualquer lugar. Enquanto o indivíduo não
entender essas leis, e alguns entendem intuitivamente, isso não é possível. E além disso, existe um outro mecanismo importante, principalmente no Brasil. O brasileiro tem medo de ser rico, de ser próspero. O brasileiro tem vergonha de ser próspero, porque o brasileiro pensa assim: como que eu posso ser rico num país onde tem tanta fome? Mas pelo contrário, meu amigo, quando você é próspero, não tem jeito da sociedade não prosperar com você. Você não vai pegar o dinheiro e esconder ele debaixo da cama. Você vai colocar ele em circulação, você vai gerar empregos. Então, é pelo contrário. O brasileiro precisa entender que prosperidade é um direito do ser humano. Todos nós nascemos com esse direito. E quanto mais nós divulgarmos esses princípios, e eu espero que um dia isso seja ensinado no jardim da infância, mais o Brasil vai ser próspero. Aí você deve estar pensando, mas se todo mundo for próspero, doutor Laí, quem que vai trabalhar? Que geralmente as pessoas perguntam. O seu telespectador deve estar imaginando. Pelo contrário, quanto mais próspera é a pessoa, mais ela trabalha. O empregado sai da fábrica às 5 horas da tarde. O patrão fica até às 8, até o serviço acabar. Olha o Japão, o país mais próspero do mundo, todo mundo está trabalhando que nem louco. Olha a Suécia. Então é pelo contrário. Quanto maior a prosperidade, maior é o entusiasmo, porque trabalhar por dinheiro é muito triste. O ideal é você trabalhar por uma coisa que você gosta. E como consequência vem o dinheiro. Agora, o dinheiro nunca deve ser uma meta original. Eu vou ganhar dinheiro. Isso não existe. Tenho 2 bolsos, um bolso brasileiro e um bolso internacional. No bolso internacional eu tenho dólar. quanto você tem? Eu não sei. Quer contar? Podemos Quero contar. Você disse que gosta de contar dinheiro, uai. Vamos contar. Bem mineiro. Vamos lá. Você não tem, você Não. sempre anda com isso. Por que você anda? O que representa isso para você? Uma espécie de poder, te dá segurança? O que é? Esse é o meu bolso internacional. Eu ensino no meu curso Prosperidade o seguinte: que é importante você sentir a energia do dinheiro. Você entender que em dinheiro não tem nada de ruim com dinheiro. Porque a pessoa, o brasileiro de modo geral, pensa assim: quer ver? Eu prefiro ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Por que Não, você mas eles não aplicam isso, Mas não. por que você não prefere ser rico e honesto? Honestidade, Bruna, e desonestidade não tem nada a ver com classe social. Tudo que você projeta para o futuro, você tem que projetar como uma possibilidade, não como uma expectativa. Se você projeta como possibilidade e não acontece, continua sendo uma possibilidade. Se você projeta como expectativa e não acontece, você fica frustrado. Você, quando mira alguma coisa, enquanto você estiver mantendo os olhos na sua visão, o que aparece na sua frente eu chamo de etapa. Quando você tira os olhos da sua visão, chama-se obstáculo. Obstáculo ou etapa depende de onde você estiver com o olho. Se você estiver fixado na sua visão, o que vem para frente são etapas. Toda vez que você for de um ponto A para um ponto B, você tem que percorrer esse período. Não tem jeito. Tem que percorrer esse período. Então, esses são etapas. Agora, se você tirar o olho da visão, isso se torna obstáculo. Então, a minha recomendação é o seguinte: concentre-se na sua visão e o que vem à frente deixa de ser obstáculo e passa a ser Quer dizer, etapa. Porque outro segredo é o seguinte: você tem que concentrar naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. Se você se concentra naquilo que você não quer, ao invés de se concentrar naquilo que você quer, é como se você estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, mas você não sabe para onde você está indo. Você pergunta às pessoas, por exemplo, o que você quer na vida? Eu não quero doença, eu não quero pobreza, eu não quero... Não, eu não estou perguntando o que você não quer. Eu quero saber o que você quer.